Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Um homem e seu tempo. Como as transformações políticas e religiosas ocorridas no início do século XX, na primeira fase da República, foram vivenciadas por Dom Cabral. Ele foi o primeiro bispo, o primeiro arcebispo de Belo Horizonte. No programa de hoje, eu converso com o professor historiador Eduardo Alves de Souza. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e realizou um trabalho sobre Dom Cabral e o catolicismo em Belo Horizonte. Ele se concentrou no período de 1922 a 1936 do governo de Dom Cabral aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Eduardo, um prazer receber você aqui e saber sobre esse seu trabalho e como é que Dom Cabral lidou com aquelas questões ali do início do século XX, a implantação da República. Vai ser muito bom saber sobre isso no programa de hoje. Ok. Acompanhe no Religare as notícias da nossa programação. Você pode acessar o site da TV Horizonte. O nosso endereço está em tvhorizonte.com.br. No canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, compartilha e comenta os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de visitar a nossa página lá no YouTube e acessar os nossos vídeos. Eduardo, você como historiador, inclusive mostra muito dessa sua formação como historiador na sua pesquisa de mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. Como é que o seu olhar, de historiador passou a se interessar por uma pesquisa sobre religião e política, especialmente sobre Dom Cabral e as questões ali da Primeira República, praticamente na implantação então da República no nosso país? Sim, esse interesse começou ainda na graduação, quando eu fazia parte de um grupo de pesquisa da história cívica em Belo Horizonte, do 7 de setembro, festa cívica, e pesquisando os jornais da época, eu deparei com questões da cidade que tem uma formação republicana, laica, ela não pode ficar sem o símbolo católico, ou sem a presença deste catolicismo. E isso quem estava dizendo era um jornalista em seu artigo. Então eu comecei a perceber, dentro dessa formação, desses primeiros anos da capital, a falta ou essa presença da igreja ou de um bispo nessa cidade. Então eu comecei a perceber que com a formação da cidade, com essa ideia de república, não ficou esse espaço delimitado, como ocorria no Brasil colônia, de uma igreja, da presença da igreja católica. Então, o estudo parte daí desse primeiro momento. Desse ponto, né? E você se concentrou no seu estudo num período específico, né? Dom Cabral foi bispo em Belo Horizonte de 1921 a 1967. É verdade que ali os últimos 10 anos, adoentado, ele teve o auxílio de Dom João Rezende Costa como arcebispo coadjutor. Então esse é o período de Dom Cabral, mas você se concentrou num período menor, ali de 1922 a 1936. Por que estudar este período da atuação de Dom Cabral em Belo Horizonte? O que esse período tem de especial? Sim, em 22 a formação da diocese, a chegada do bispo, 36 é o Congresso Eucarístico de 1936, que ocorreu aqui em Belo Horizonte. Então, peguei este período, um período que Dom Cabral, este primeiro momento de Dom Cabral, de suas ações, de sua manifestação como bispo e esse fechamento com o Congresso Eucarístico que vai aí demarcar então a presença do bispo na cidade. A arquidiocese, Belo Horizonte foi feita arquidiocese alguns anos depois. Alguns anos depois, já no finalzinho, já 1924. Tá? Parece que 1º de fevereiro de 24. Bom, quem é que foi esse Dom Cabral, sergipano, com formação na Bahia, segundo bispo de Natal, primeiro bispo e arcebispo de Belo Horizonte? Uma personalidade, vou dizer assim, daquilo que eu vou percebendo durante o estudo, uma personalidade muito forte. Até o capítulo que eu vou tratar sobre Dom Cabral, eu deixei um título lá, O Bom Soldado de Cristo, que ele tem essa ideia mesmo de um combate, de combater aquilo que ele achava, ou que as doutrinas da igreja diziam que não era da fé católica, ou que não pertencia ao catolicismo, ou que poderia atrapalhar o catolicismo. Então ele foi esse soldado mesmo, ele tinha essa ideia de que ele estava na cidade para lutar contra todo o mal que rodeava a igreja católica. Esse grande mal tinha a ver com aquele novo ordenamento político? Esse era um
um, um alvo assim, preferencial, ou outras transformações culturais também foram objeto da atenção de Dom Cabral? Aí nós podemos falar, a própria República, ele vai falar por muito da questão da República laica, o Estado que não tem a presença de Deus. Ele vai falar também das questões de algumas ideias ou algumas outras religiões, como, por exemplo, o protestantismo, o espiritismo, os movimentos sociais que vão surgir nesse momento na Europa e que vão chegar essas ideias também quando vai chegando ao Brasil, ele também vai lutando contra esses, digamos, que ele considera como um mal para a sociedade brasileira. Como é que era o movimento assim, da presença das outras religiões? Você chegou a verificar isso? Você tem interesse, né, também nessa temática? Não é? O que ele foi vivenciando concretamente, né, nesses primeiros anos, inclusive, da nossa cidade, né, aqui de Belo Horizonte? Se a gente perceber, a própria cidade, na Praça Raul Soares, nós temos uma igreja, um templo protestante. Né? Sim, então, a Igreja Batista. A Igreja Batista. Primeira Igreja Batista. Diferente daquele modelo colonial em que você tem na praça principal a Igreja Católica, até mesmo acima do poder do Estado, aqui nós temos o poder do Estado acima, a Praça da Liberdade, uma outra praça importante, nós temos um templo protestante. Você já tem a demarcação também de um certo espaço protestante dentro da cidade, com até algumas escolas protestantes. Então, ele percebe que ele precisa ter uma ação para que esse catolicismo não venha perder os seus fiéis diante dessa cidade, com esse novo modelo de formação. Foi no governo dele que ele conseguiu, entre uma negociação aqui e outra ali, vende um imóvel, compra outro, tem toda isso tudo está registrado, não? Ele conseguiu construir o palácio, né, ali na Praça da Liberdade, conseguiu localizar, digamos assim, a sede administrativa, né, o Palácio Episcopal, junto da sede. Isso faz parte dos planos dele quando eu de falo governo, assim. que a cidade foi projetada e ali está a presença do Estado, na Alameda principal, à frente está lá o palácio, e de repente alguém, não, mas ali tem um Palácio Episcopal ao lado, né? Mas o Palácio Episcopal foi construído depois, justamente com essa ideia de marcar a sua presença ali junto ao Estado, dizer a igreja está presente, eu estou aqui presente também, participando dessas ações da cidade. Sim, porque antes eu acho que era na rua Espírito Santo, na parece rua que tinha um imóvel. Mato Grosso do Sul, que ficava a sua sede ali. Sim, sim. E ele também era interessado em construir uma catedral, né? Algo que Belo Horizonte até hoje tenta construir, né? A ideia de construir uma catedral com toda uma importância no seu tempo, na sua arquitetura, que era uma ideia também de ter a catedral na cidade, né? De ter a sua representação através da catedral. Sim, sim. Aquela região ali da Boa Viagem era então aquela primeiro lugar ali do Arraial, né? Do Curral del Rei. Do Curral del Rei, era onde começa literalmente, né, a cidade e daí com a formação desse novo espaço, você tem a igreja que vai passar por algumas transformações, mas que está ali, mas que não é uma representação de uma catedral, pensando numa cidade projetada através do modelo republicano. E o que ele queria era justamente isso. Marcar o espaço. Marcar ele queria colocar, acho que na Afonso Pena, não era? Isso, ali na praça, ali, colocar a catedral como uma forma das pessoas entenderem a sua presença na cidade. Sim. Vamos voltar a falar da República nesse final de primeiro bloco, né? Quais são as características da República, né? Você falou do Estado laico, incomodava, né, bastante a Dom Cabral, mas que outras características ou que elementos, né, a República trouxe diferenciando a relação do Estado com a Igreja? Sim, com a formação da República, com a proclamação da República, no modelo imperial estava lá presente o padroado régio. Com a proclamação da República, a Igreja, ela não tem, o Estado ele não tem uma religião oficial. Então, isso deixou a Igreja Católica fora da participação, da formação dessa República. Então, algumas ações que estavam sobre a responsabilidade da Igreja, como, por exemplo, casamento e outras ações, ficaram por conta do Estado, né? Isso incomodava os bispos ou a Igreja no Brasil,
que fica fora dessa nova república e que não tem essa participação como antes, tanto na colônia quanto no Brasil Império, com a presença, com a manifestação da igreja nesse período. Surge aí um tipo de catolicismo militante, uma marca dessa época. A ideia de retomar essa república, de tomar a força no sentido de participar, de fazer, de ter a sua influência nessa república, nessa formação republicana, neste novo modelo político do Brasil aí no início do século XX. Eu senti no seu trabalho um tom assim quase bélico, né? Acho que a ideia de combate, a ideia de que ele utilizou armas como, por exemplo, o jornal, né, que foi o Horizonte, e também através da educação. Esse clima foi assim tenso? Você como historiador percebeu esse tipo de tensão assim? Era tão belicoso assim Eu vou dizer belicoso no sentido que esse jornal ele colocava alguns assuntos questionando ações do governo, ações da sociedade deste momento. Então ele vai criticar os bailes, as festas, ele vai dizer como deveria comportar uma mulher casada. Sim. Ele vai dizer que dentro dessa cidade tinha uma necessidade de criar um seminário para a formação de pessoas para trabalhar ao seu lado, sim, para combater, para atuar com o catolicismo. Vamos conversar um pouco mais então no segundo bloco sobre estas questões. Tem muita coisa interessante para a gente seguir falando sobre Dom Cabral neste período. O professor Eduardo veio aqui falar hoje no Religare sobre a atividade de Dom Cabral nos primeiros anos do seu governo como arcebispo de Belo Horizonte. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.